Nós daremos continuidade ao que foi iniciado ontem na aula de História. Eu havia dito que a aula teria duas etapas. A primeira seria tratada no livro, nas páginas 30 e 31, justamente essas duas páginas aqui. E a outra parte vocês deveriam escrever no caderno. E por problemas na conexão, eu acredito que esse problema foi no estado todo, pelo menos em Macapá foi. Não pude fazer o vídeo explicando essa parte do assunto e, portanto, a aula de hoje é para isso. É um texto que fala sobre registros de memória, cultura material. E o que seria isso? Seriam os encontrados, os objetos, as joias, os tesouros, os legados, que é aquilo que é herdado, que é transmitido de uma geração para outra, que foram deixados por povos de mais de 4.000, 5.000 anos atrás. Então, o primeiro passo da aula era para que vocês pudessem fazer a leitura desse assunto e vamos discutir mais um pouco aqui nessa videoaula. Então vamos lá, olha, registros de memória, cultura material. Dos objetos do passado que foram preservados, nos ajudam a compreender aspectos da vida cotidiana de vários povos. Objetos variados, como os itens de vestuários e enfeites, recipientes de uso cotidiano ou religioso, construções públicas ou moradias, instrumentos de capas ou festivos podem fornecer informações sobre o modo de vida em outros tempos e espaços e fazem parte da memória de um povo, justamente o que nós estamos estudando. E nós podemos ver bem aqui, ó, uma estátua que foi construída da rainha da cidade de Ur, que ficava lá na Mesopotâmia. Hoje é onde se localiza o Iraque e o Kuwait. Já já eu vou mostrar para vocês isso no mapa. E aqui tem um enfeite de cabelo que foi encontrado. O enfeite de cabelo, olha aqui, ó, enfeite para cabelo, brincos e colares. E esses objetos, essas memórias culturais, elas têm cerca de 4.500 anos. Vejam só aqui, ó, o brinco, vendo aqui o brinco, o colar e esse enfeite de cabelo aqui, ó. Foi usado por rainha da cidade de Ur, na Mesopotâmia, há 4.500 anos atrás. A Mesopotâmia, principalmente a Suméria, que é considerado a cidade mais antiga do mundo. Lá existia uma herança cultural muito grande, tanto é que registros mostram que a primeira escrita, que são as escritas cuneiformes, que se tem notícia, surgiram lá na Mesopotâmia, mais precisamente na cidade da Suméria. Vou mostrar para vocês aqui no mapa onde é que fica onde é que fica a Mesopotâmia. Primeiramente eu vou mostrar aqui, ó, toda essa área colorida aqui no mapa. Lembrando que a Mesopotâmia, ela fica ali no Oriente Médio. Então vejam que as cores, elas definem a idade do local. Observem que aqui essa coloração meio vermelha é a da Suméria. Vejam aqui, ó, a Suméria. E olha a cidade de Ur bem aqui embaixo. Nós vamos ver lá no assunto que vai dizer que a cidade de Ur
fica no sul da Mesopotâmia, no sul da Suméria, aqui ó. Então, aqui em Ur é que foi encontrado. Aqui em Ur é que foi encontrado aqueles colares, brincos e enfeites para cabelo que a rainha que há 4.500 anos usava aqui. Então, olha, Suméria, 3 milênios antes de Cristo. Lembrando que essas datas é antes do nascimento de Jesus Cristo. Aí o tempo foi passando, o local foi crescendo, o conhecimento foi se estendendo e o Império Babilônico tomou conta dessa área, onde nós vemos em verde aqui, ó. E o Império Babilônico, esse império tem mais de 2 milênios, ou seja, mais de 2.000 anos. Aí veio o povo assírio e dominou essa região, que nós estamos vendo aqui em verde claro. E esses domínios têm mais de 1.000 anos antes de Cristo. Então vejam que aqui existem 2 rios. O rio Tigres, essa linha azul aqui, ó, que deságua aqui no Golfo Pérsico, e o rio Eufrates, que é justamente o que dá origem ao nome Mesopotâmia, que significa terra entre 2 rios. Eu vou mostrar para vocês agora aqui no mapa a distância aonde era a Mesopotâmia. Hoje a Mesopotâmia, como eu falei, ela pertence ao Iraque. E o Kuwait, que está localizado aqui nessa área aqui, ó. Então aqui foi a Mesopotâmia há mais de 4.500 anos antes de Cristo. E nós estamos aqui, ó, no Amapá. Veja a distância. A distância onde nós estamos para onde era a Mesopotâmia. Vou dar um zoom aqui para mostrar para vocês a nossa localização atual. A nossa escola está bem aqui, ó. Tá vendo aqui a nossa escola? Seta Ecotel, o matadouro aqui. Toda a fazendinha, a área da praia. Aqui todo o Brasil. E vamos lá para onde é hoje o Iraque. Olha aqui o Iraque, junto com o Kuwait, como eu falei. A Mesopotâmia ela não existe mais, porque como eu disse lá, os territórios eles foram conquistados e também porque já fazem muito tempo, 4.500 anos, e ficava mais ou menos aqui, ó. Nós temos aqui, como vocês podem observar aqui, essa linha aqui é o rio Tigres e essa outra aqui é o rio Eufrates. Olha aqui, eles vão desaguar aqui no Golfo Pérsico. E ficava mais ou menos aqui, ó, no sul, bem aqui no sul, Ur, que é a cidade que pertencia à rainha de onde foram encontrados esses objetos aqui. Vou continuar lá a leitura. Dá-se o nome de cultura material, que é o nome do assunto, ao conjunto de objetos que dão significados às vidas das pessoas em diferentes momentos da história, conferindo-lhes identidade. Elementos simbólicos também fazem parte dos objetos que são legados pelos
povos. Aí aqui temos o significado de legado. Ó. Legado é aquilo que é herdado, transmitido a outras gerações. Veja um exemplo. Na cultura material dos antigos egípcios, existem muitas representações de gatos, porque esses animais eram considerados sagrados, tendo alguns até sido mumificados. E aqui está o significado de mumificar, é o processo empregado pelos egípcios na antiguidade para preservar os corpos após a morte. A múmia mais bem preservada, encontrada lá no Egito, no platô de Gizé, onde tem aquelas 3 pirâmides, é do Tutankhamun. E o sarcófago dele foi encontrado, eu vou fazer uma pesquisa aqui para mostrar para vocês. Vejam aqui, ó, o sarcófago do Tutankhamun, que foi encontrado em 1922. Ele, quando foi encontrado, é um sarcófago todo feito em ouro. E quando ele foi encontrado, ele já tinha sido saqueado. Ele foi enterrado com todos os seus pertences, todas as suas joias. Um caixão, como nós dizemos hoje, muito bem trabalhado. E o Tutankhamun que foi mumificado, vejo aqui o corpo dele todo mumificado. E como nós estamos vendo lá no assunto, esse processo de mumificação, ele lá no Egito, os gatos eram um objeto de veneração, assim como na Índia hoje em dia é a vaca. Lá no Egito eram os gatos, e eles também eram mumificados, é claro que alguns só. Considerado uma divindade, vejo aqui, ó, o gato era considerado uma divindade lá. O gato representava a fertilidade. A representação do gato como um símbolo religioso pode ser explicada como uma referência a um animal que fazia parte da vida cotidiana dos egípcios. Como eu falei, como hoje em dia acontece na Índia. Na Índia é facilmente observável no dia a dia dos indianos o convívio com as vacas nas ruas, em todos os lugares. Como elas são animais sagrados, elas não podem ser mortas. Elas convivem ali como se fosse realmente um deus. Os elementos simbólicos também podem se relacionar com a vida concreta, ou seja, com a prática do dia a dia das pessoas. Falando mais especificamente sobre essa parte que eu acabei de ler, nós vemos muito isso na presença da religião católica, em que eles usam as imagens como elementos simbólicos para representar a sua santa, o seu Deus. Nós temos muitas imagens de Jesus Cristo, que é o representante máximo do cristianismo. E eles podem se relacionar com a vida concreta, como as práticas do dia a dia das pessoas. Então, nos dias de hoje, eu posso tomar como referência os diversos santos que existem no panteão da Igreja Católica. E falando aqui de 2.500 anos atrás, nós podemos ver essa estátua aqui. Olha aqui, a estátua egípcia de bronze, representando a gata amamentando seus filhotes. E essa representação aqui, essa estátua de bronze, tem mais de 2.500 anos. Então lá no passado, como hoje em dia, não é muito diferente não. Depois que vocês lerem mais uma vez, assistir esse vídeo e lerem mais uma vez esse texto, vocês irão fazer essa atividade aqui, ó. Que tem a primeira, a segunda até a terceira questão. Vejam lá. Explique o que é cultura material. Então, duas coisas que vocês irão fazer aqui. Explicar o que é cultura material e dar exemplos. Tem lá no texto.
Basta reler novamente o texto e de lá extrair a resposta. Essa figura aqui, ela é muito famosa lá no México e também no mundo como um todo. É uma divindade chamada Serpente Emplumada, porque o nome dela é um pouquinho complicado, é o Quetzalcoatl. Vejam o que diz bem aqui, ó. Esta imagem representa Quetzalcoatl, uma das principais divindades dos povos que habitam a região que hoje corresponde ao México. Então lá, há cerca de 3-4 mil anos atrás, essa divindade aqui, cujo nome é Quetzalcoatl, ela simboliza uma divindade lá na região que hoje é o México. E ela trata-se de uma serpente emplumada, figura que unia elementos do céu e da terra. Eu vou mostrar para vocês uma pirâmide lá no México que tem essa figura aqui na base da pirâmide. Eu vou mostrar para vocês. Vejam aqui, lá no México, as pirâmides asteca, os povos que viveram lá há mais de 2.000, 3.000 anos atrás. Então, na base das pirâmides, existia uma figura da serpente emplumada. Vejam aqui, ó, Quetzalcoatl, a serpente emplumada. Vejam lá, vou mostrar aqui a base da pirâmide. Vejam lá na base da pirâmide a figura da serpente, que é, como diz o assunto, é uma divindade lá do povo asteca que viveu no local onde hoje é o México. Voltando lá para... Pois bem, vamos lá, ó. Veja o que diz aqui. Observe a imagem, leia a legenda e responda a questão. Vou reler novamente a legenda. Esta imagem representa Quetzalcoatl, uma das principais divindades dos povos que habitam a região que hoje corresponde ao México. Trata-se da figura da serpente emplumada, figura que unia elementos do céu e da terra. Então vocês vão analisar a figura e está perguntando aqui, ó, quais elementos simbólicos estão representados pela figura da divindade? E essa outra questão aqui, a terceira, não é necessário fazer, porque é só se nós estivéssemos presencialmente. Nós iríamos nos reunir em grupos de 3 para analisar objetos e fazer uma simulação como se esses objetos que nós iríamos analisar fossem descobertos e fizessem parte dos tempos passados, tá? Nós iríamos fazer uma simulação como se fôssemos arqueólogos do futuro, descobrindo um objeto hoje. Mas, como nós não estamos presencialmente, não há necessidade de fazer essa terceira questão. Então, essa atividade aqui de história, juntamente com o assunto que eu acabei de explicar, como é referente à sexta-feira, quando for lá no dia 3, na outra sexta-feira, nós iremos corrigir essa atividade. Portanto, aproveitem esses 7 dias que vocês têm para resolver esse assunto, e quando for lá na sexta-feira que vem, nós iremos corrigir. Tá? É isso.